bem-vindas a mais um episódio do Papo de 40. E hoje nós vamos falar de um assunto que tanto pode te trazer tranquilidade, mas também pode te trazer dor e dor emocional, sim. Estamos com Edna Torres. Edna, seja muito bem-vinda, é uma honra, um prazer muito grande ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Nádia, e a honra também. Eu creio no propósito desse projeto e para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir. Que bom. Mais uma vez, obrigada, Edna, por estar com a gente. Eu que agradeço. Como a Nádia falou, ela vai falar de um grande problema que causa muitas doenças emocionais, que é o descontrole, que ela vai explicar tudo pra gente aqui nesse episódio. Edna, por que você acredita que falar de dinheiro para as mulheres ainda é um tabu? Eu creio, Nádia, que esse tabu, ele nasce de um condicionamento cultural, sabe? Onde o território do dinheiro foi visto por muito tempo como sendo um território masculino, não é isso? Sim. Então, as mulheres foram ensinadas a temer, a terceirizar, a minimizar e sempre ver o dinheiro como algo complexo, que não é para elas e que esse é um assunto de homem. Então, vem desse lugar onde as mulheres não foram ensinadas a lidar com o seu próprio dinheiro, nem a gerar, nem a gerir. E se foi ensinada a gerir, sempre num sentido de economizar, de fazer, né, caber, de fazer dar certo, não de crescer, de expandir. Então, eu penso que esse tabu, ele nasce desse lugar, de condicionamento mesmo, cultural. E acredito que o que vocês estão fazendo aqui hoje é justamente uma quebra desse tabu, abrindo espaço para que a gente possa falar desse assunto de forma natural, não de forma tão técnica, mas de uma forma mais feminina. Isso, mais não acessível. É isso? Mais acessível na nossa linguagem, porque também existe as questões religiosas que demonizam também o dinheiro. Sim, que existe também um outro ponto que é colocado e que as mulheres tendem a pensar que o dinheiro não combina com sensibilidade. Sim, não verdade. Não combina. E é justamente só interrompendo você para colocar, quando a gente fala dessa, mesmo que as mulheres hoje em dia estejam ganhando essa posição, a gente encontra sabotadores nas crenças dela. E o que você diria ser esses sabotadores nessa relação da mulher com o dinheiro? Esses sabotadores, eles vêm justamente de crença, da forma como a gente foi ensinada a lidar com o dinheiro. Então, e das coisas que a gente ouviu, tá? Então, eles estão muito ligados com o que a gente vivenciou na infância, com o que a gente escutou dos nossos pais, com a forma como também eles lidavam com o dinheiro, né? A gente sabe que muitas famílias mal conversam sobre dinheiro, a verdade é essa. Eu tenho clientes, inclusive, que nunca falou de dinheiro com o próprio esposo, entende? Então, e que a gente começa a quebrar isso, entender esses padrões, esses parâmetros. Então, tem vários sabotadores que impedem da gente avançar e crescer, e todos eles muito relacionados a essa questão do que a gente acredita sobre o dinheiro. Realmente, né? as crenças, elas são determinantes. Influenciam, né? Isso. Então, frases como, dinheiro não dá em árvore, todo rico é ganancioso, ou todo rico, o dinheiro não veio de uma forma lícita. Então, são muitas coisas que a gente ouviu e que foram enraizadas e que a gente acaba projetando na nossa vida financeira. Perfeito. Apesar de não falarem muito sobre, estão até começando a trazer essa clareza sobre escassez. A escassez também é um fator adoecedor emocionalmente falando, mentalmente falando. E trazendo para esse ponto, Edna, muitas mulheres até ganham bastante dinheiro, mas ainda assim não se sentem tranquilas financeiramente. O que você diria? Por que disso? Na verdade, Nádia, o fato de você ter paz financeira não está ligado com a quantidade que você gera, sabe?
está muito mais ligado com o quanto você amadurece na gestão desse recurso, o quanto você se percebe na gestão desse recurso, porque o que acontece muito é que as pessoas, as mulheres principalmente, acabam gastando o seu dinheiro de uma forma que não faz sentido para elas, né? Então, por quê? Por falta de consciência mesmo do estado atual, por falta de autoconhecimento, de parar, de se entender, sabe? O que faz sentido para mim? Qual é a vida que eu quero ter? Que tipo de casa eu quero morar? Então, muitas não param para fazer essa reflexão, tá? A gente está até num momento bem propício para isso, né? Sim. Estamos no final do ano. Eu sugiro, inclusive, que vocês parem para fazer esse planejamento, para olhar para dentro de si, para entender o que quer construir em 2026, quantificar isso, tá? Porque muitas coisas também não são realizadas porque acabam ficando apenas no campo do sonho. Sim, então, sim. Não é transformado isso em objetivos reais, concretos, com data para acontecer, com valor que você vai gastar, com significado. Então, eu penso que é isso, sabe? A gente precisa parar para se entender, para ter clareza daquilo que a gente quer, para que a gente consiga gerir. Porque imagina, se eu pauto a minha vida financeira naquilo que os outros acreditam, naquilo que eu ouço, na vida da minha colega, da minha amiga, que tem uma realidade completamente diferente da minha, não, quais são as chances disso dar certo? Então, justamente quando se fala, né, dessa relação entre a saúde financeira e a saúde mental, a gente não fala de exagero. Não. Super correlacionam-se. Super correlacionado, porque, inclusive, quando a gente passa por questões financeiras desafiadoras, o nosso cérebro ele tende a entrar num estado de sobrevivência, o nível de cortisol ele sobe, né? E ele entra em alerta, então atrapalha ali as relações, atrapalha seu sono, atrapalha sua produtividade, sua criatividade. Então, nada de excesso. Correlacionar, está super correlacionado, o corpo responde, não é? Porque se você não está lidando bem com suas questões financeiras e a sua mente começa a operar num estado de sobrevivência, todo o seu corpo vai sentir. Todo o corpo. Independentemente, né? Com certeza. E o interessante é que em praticamente todos os episódios a gente traz muito a fala sobre a importância do autoconhecimento. Porque é através de se conhecer que você traz clareza do porquê fazer o que faço. Por que eu preciso ganhar mais dinheiro? Eu preciso entender, porque senão aí a gente se perde. E é justamente nesse caminho que a gente vai se perdendo. E em uma outra fala sua, em um outro momento, você trouxe alguns pilares que você considera essenciais para uma vida financeira saudável, que seria gerar, gerir e explica um pouquinho para a gente. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o gerar, que é o quê? Você potencializar a sua capacidade de geração de renda, tá? Entender quais são suas habilidades, quais são as suas potencialidades, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Entender que uma parte do recurso que você gera, ele precisa sempre estar voltado para potencializar novos ganhos, gerar novas fontes de receita, porque acontece muito, Nádia, da gente gerar o dinheiro com um único objetivo de pagar contas. Sim. Tá? Sobrevivência, né? De sobrevivência. E a gente sabe que, sim, todo ser humano vai enfrentar essa fase da sobrevivência, mas que ele tem que estar com o olhar, tem ali a pirâmide de Maslow, né, que você vai subindo, sim. E ele sempre tem que estar com o olhar voltado, nós, mulheres, para passar para a próxima fase. Então, tudo bem que você esteja numa fase de sobrevivência, mas sempre pensando que aquilo ali é transitório e que você pode sim fazer algo para sair daquela situação. Porque muitas vezes também, quando se fala de geração de renda, o que foi ensinado? Salário. Trabalhar para receber um salário. Tá? Só se fala dessa única fonte de renda, quando não é a única fonte de renda que existe. Então, você pode fazer uma renda extra, você pode aplicar no mercado financeiro para obter ganhos financeiros com o próprio dinheiro que você gera. Você pode investir em conhecimento, tá? Porque toda vez que você investe em conhecimento, você está potencializando sua capacidade de gerar renda.
tá? Nós só estamos aqui porque somos mulheres que investimos em conhecimento. Perfeito, exatamente. Se não isso. investíssemos, nem aqui estaríamos, né? Jamais eu seria convidada para esse podcast se algum dia eu não tivesse me aberto para investir em mim mesma, sabe? Então, mulheres, não se limitem a serem empregadas CLT e achar que aquele salário ali é a única forma que você tem de fazer dinheiro. E a questão que eu pontuei antes, de você ter autoconhecimento e entender o que você quer para a sua vida, é justamente para ser esse motivador. Porque quando você sabe o que você quer, você não se conforma. Perfeito. Por mais que você esteja numa situação que nesse momento possa parecer desafiadora, olhando para a sua visão de futuro, eu lembro uma vez que Deus me entregou 7 chaves, sabe? E eu ainda estou em processo de desenvolvimento dessas chaves e que tem feito toda a diferença na minha vida financeira. E que eu era totalmente escassa até começar a desenvolver essas chaves. Mas pense numa mulher escassa. É essa aqui que vocês estão vendo, que já foi escassa. Então, e eu vou compartilhar com vocês essas 7 chaves que eu me lembrei. Eu já estou me emocionando. Por favor. A primeira chave que o Senhor falou foi a seguinte: consciência. Nós não mudamos nada daquilo que a gente não tem consciência. Pega cada palavra. Se possível, já pega um papel, pega uma caneta. Sim, e anote, porque é importante. A gente está finalizando um ano, faz uma retrospectiva e entra 2026 com essa perspectiva. Edna é uma mulher muito preparada e sempre eu digo aqui, coerência, congruência. Você não ensina alguém a caminhar por um percurso que você nunca percorreu. Exatamente. E ela vai trazer isso na prática. Na prática. E só colocando assim, quando a gente fala de saúde financeira, assim como todas as áreas da nossa vida precisam ser cuidadas, precisa ser olhada com muita atenção, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. A saúde financeira é um dos pontos que a gente traz aqui para vocês como uma forma de se resgatar, se olhar, se cuidar e viver uma vida com mais intenção. É verdade. Eu lembro que em 2019, eu passei por uma fase muito desafiadora na minha vida. Sabe quando o ser humano ele vai assim, visita o vale da frustração? Pronto, eu estava nesse vale da frustração. E o Senhor me chamou para esse lugar de consciência, sabe? De tomada de consciência. Eu me lembro que eu investi em alguns treinamentos de inteligência emocional. Em um desses treinamentos, o mentor ele me desafiou a escrever uma carta. E eu quero até desafiar vocês a escreverem essa carta também. Agora, para 2026. Todas. Na verdade, ele desafiou a escrever 2 cartas. A primeira carta, você ia escrever exatamente o seu estado atual, olhando para todas as áreas da sua vida. E você ia contar ali, escrevendo aquela carta. Então, como era o seu relacionamento com Deus, como era o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, como estava a sua vida financeira, como estava a sua vida emocional, o seu intelectual, tudo. Então, ele ia conduzindo a gente ali e eu fui escrevendo aquela carta. E aí eu lembro que eu escrevi aquela carta e eu chorava em cima daquela carta, escrevendo. E depois ele continuou a dinâmica, aí eu chorei, escrevi, mas eu escrevi com verdade. Sim. Sabe quando você escreve com verdade, assumindo tudo e dizendo assim, ó, tá assim. Eu sei que tá um caos. Não, um caos, não tá um caos. E aí eu gostei da segunda parte porque ele disse assim, agora que você tomou consciência da sua realidade, você agora vai traçar a sua visão. Você vai estar, digamos que você estará daqui a 5 anos contando a sua nova história. Já escreve como se você já estivesse lá e como se já estivesse acontecendo e vivendo. E eu lembro que eu peguei aquela caneta e eu escrevia, gente, eu escrevia com toda a minha alma. Sabe quando você coloca pra fora assim tudo o que você quer de verdade? Sim. Eu lembro que eu me visitei. Porque às vezes a gente não para se visitar, para se imergir. É verdade. E eu lembro que eu me visitei, eu até me emociono aqui, porque foi muito intenso e eu escrevia assim, e eu chorava sorrindo, já sentindo, vivenciando aquela nova realidade, né? E aí vem esse pilar que foi o pilar da consciência, foi despertado ali,
naquele momento. Que é você reconhecer, gente, nada melhor do que você reconhecer a sua condição atual, porque dali você agora consegue, ou você vai se revoltar contra aquela situação, alguma atitude você vai tomar. Porque enquanto a gente fica omitindo, enquanto a gente fica escondendo, enquanto a gente fica fingindo que não está acontecendo, o problema está ali embaixo, na raiz, te corroendo. Ele está comendo tudo ali por baixo e você simplesmente está assistindo, fingindo que nada está acontecendo. Então, naquele momento, eu lembro que foi um momento que o Senhor me chamou para esse lugar, sabe? De consciência plena, tanto do meu estado atual, como do que eu realmente queria para a minha vida. E por que eu estava naquela situação? Então, eu trabalhei várias questões emocionais, problemas que eu tive na infância, com meus pais, com minha mãe, coisas que precisaram ser quebradas, porque o dinheiro tem muito a ver com isso, gente. Dinheiro não é só número. Dinheiro é uma ferramenta de maturidade, sabe? Dinheiro, ele revela seus hábitos, ele revela seus comportamentos, ele revela seu caráter. Ele revela muita coisa. Se você pegar uma história financeira de alguém, um histórico, você consegue ver além daqueles números. Porque ali conta uma história, sabe? E eu percebi muitas coisas que travavam minha vida. Crença de inferioridade, de não merecimento, de capacidade, coisas que eu tinha vivido na infância, que eu não me achava, que não podia me comparar com as outras pessoas, que eu era menor, que eu não podia estar com pessoas superiores. Então, muita coisa que foi quebrada ali e que a partir dali foi que minha vida financeira começou a mudar, sabe? Porque até ali a minha vida financeira era escassa, sabe? Sabe quando você não conseguia nem comprar coisa boa para você? Ei, pode interromper. Não precisa interromper. Precisa. Nunca aconteceu comigo. Gente, que forte, velho. Você foi incrível. Incrível. É forte. E agora? E agora que tá complicado aqui pra mim, que eu não tenho maquiagem aqui pra repor. E eu? Esse estar aqui nesse podcast é estar rompendo mais uma chave, sabe? Amiga, se eu disser a você que você colocar essa sua emoção, não mexe só com você, mexe com a gente, porque a gente se identifica em cada ponto. Sim. Essa transformação, essas dores, tudo isso toca de uma forma profunda. Verdade. Essa expectativa de vida que a gente busca. É isso. E quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, eu fiz uma promessa para Deus que nunca seria somente sobre números e planilhas, mas sempre seria sobre pessoas, sobre sonhos, sobre comportamentos, sabe? E sobre Ele. E sobre o que Ele pode fazer de verdade na nossa vida, sabe? Sobre como Ele transforma o maior caos que você pode ter na sua vida, pode ser transformado pelo Senhor, sabe? Ele vai te conectar com as pessoas certas, Ele vai te mostrar um caminho, fique atenta às oportunidades, se permita. Quantas vezes eu pensei em negar, sabe? Eu já orei pedindo para ser cancelado, sabe? Não, Senhor, ajuda que desista, que não me chame. Mas tem coisas que não é para ficar guardado. Tem coisas que o Senhor fez e que Ele quer que a gente fale sobre elas, Exatamente. sabe? Então, voltando aqui ao assunto desse pilar da consciência, eu lembro que nesse treinamento que eu fiz, que teve essa carta específica, eu tenho essa carta escrita, eu já li ela em algumas palestras que eu fiz, porque ela é muito transformadora, gente. Eu sugiro que você pegue papel, caneta e faça esse exercício. Porque não deu, eu acredito que foi menos de 6 meses. Eu escrevi aquela carta no treinamento, tá? Sim. E escrevi, deixei lá. Mais ou menos que fui esquecendo, sabe? Sim. E aí, com pouco tempo depois, eu acredito que uns 6 meses, no máximo 7, eu vi o quanto a minha vida já estava mais próxima da segunda carta. Eu já tinha dado vários passos conectados com a segunda carta. E eu chorava, assim, de gratidão ao Senhor, porque é isso.
Se você tem medo de olhar para os seus números, eu quero te convidar. Senta e olha. Não importa o caos que esteja, Deus pode transformar qualquer caos em bênção. Ele é especialista nisso, sabe? E, inclusive, ele usa isso. Inclusive, ele vai usar esse caos que você viveu, assim como ele está usando agora, sabe? O meu caos em seu favor. Esse mesmo caos que você está vivendo aí vai ser usado em favor de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente não sai dessa condição porque justamente a gente não para admitir. Porque a gente não quer ser vulnerável, é como vocês falaram aqui. Né? As mulheres também foram colocadas nesse lugar de guerreiras. Muito. Sabe? Depois da onda da submissão, veio a onda do feminismo e de que a mulher agora é a Mulher Maravilha. Não precisa mais de homem, não precisa mais de ninguém, ela agora resolve tudo. Então você percebe o tanto de contraste, como é difícil a gente lidar com esses contrastes, um contraste, um polo ou outro, porque a gente não pode encontrar o lugar do meio, do equilíbrio. E é sobre, a gente falando aqui, né, os meninos, acho que pegaram essa fala, e falando sobre a questão da nossa vulnerabilidade, de não querer mostrar nossas fraquezas. Sim. E é onde a importância da maturidade, onde nós mulheres aqui 40 mais estamos resgatando e chamando vocês para também buscarem essa vulnerabilidade, quando a gente às vezes foi ensinada a se calar. Sim. Quem nunca ouviu aqui? Entupa o choro, não chore, engula o choro. E aí a gente se resgata hoje, eu posso dizer, às vezes eu me digo, gente, hoje eu me permito, sim, chorar, falar quando não está bem, chamar para o diálogo e tudo que a gente foi ensinado a fazer. Então essa vulnerabilidade que a gente se permite sendo 40 mais. E você sabe, Jenny, fazendo a ligação, né, com as finanças dessa sua fala, esse mesmo choro que você engoliu, você engole na hora de cobrar um preço pelo seu trabalho. Você engole na hora de aceitar um salário menor do que o que você, o serviço que tem valor e que você entrega. Sabe? Então percebe como está muito relacionado? Essas mesmas vivências e essas mesmas emoções você vai projetando também na sua vida financeira. Aquilo ali precisa ser quebrado, são ciclos que precisam ser quebrados para que você saia da zona da escassez e vá realmente para a zona da abundância, que é a zona prometida pelo Senhor. Porque Jesus Cristo falou lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse versículo foi trabalhado nesse dia da minha carta e eu questionava o versículo, eu dizia, Senhor, das duas uma, ou o Senhor é mentiroso, porque disse que veio para que eu tivesse vida e abundância, ou eu não estou acessando esse lugar, por algum motivo, me revela qual é. Sim. Porque eu quero acessar. É uma promessa, eu quero. Perfeito. Entende? E quando a gente fala de extremos, a gente correlaciona com crenças limitantes que foram construídas. Sim. Porque o equilíbrio é romper com todas essas crenças. Porque quando você acredita que você não tem potencial, que você não acredita que você é capaz, você se submete a estar em qualquer ambiente. Sim. Inclusive em não cobrar o valor, porque a gente fala de preço, mas preço e valor são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente. E quando você vai passar o valor, está muito agregado no que você pode contribuir na vida da pessoa. E isso é um potencial seu, que na grande maioria das vezes, porque está muito associado a uma crença que foi construída. De novo, nós não somos uma obra que chegou pronta. Sim. A gente está em construção. E essa construção, ela acontece na barriga da sua mãe. Por mais que você não acredite, tudo isso vai sendo construído e você toma como verdade, verdade absoluta. E o ponto de virada é você entender que essas crenças, na grande maioria das vezes, elas são inconscientes. Por isso que e você são de traz... outras pessoas. São de que outras você pegou pessoas. para você como se fossem suas. Verdade. Exatamente. E não precisa. Você pode reconhecer que elas estão ali e se lembrar, essa era uma crença da minha mãe, essa era uma crença do meu pai, mas eu não preciso acreditar igual a eles, eu decido acreditar diferente e agora eu acredito assim. Perfeito. Entende? Então, quando você faz isso, porque você falou a questão de preço e valor, né? O valor, quem atribui é você mesmo. Enquanto você não perceber o seu próprio valor, você vai ficar condicionado ao preço.
Perfeito. que as pessoas liderem. Exato. Mas quando você mesma percebe o seu valor, automaticamente as pessoas são obrigadas a reconhecer o seu valor. E elas nem têm coragem de questionar seu preço. Sabe? Porque acontece uma revolução. Acontece. E deixa eu fazer uma analogia. A gente está falando de preço e valor voltado para as finanças, mas isso está relacionado em todas as áreas da sua vida. Todas. As pessoas vão te enxergar a partir da sua percepção de você mesma. Se você não se der o valor merecido, o valor que... E aí eu entro nessa questão de... Porque eu me enxergo hoje como Deus pediu para que eu me enxergasse. Então imagine, eu sou herdeira do trono, sou filho do Criador do universo. Se eu não passar a me enxergar dessa maneira, eu vou me submeter a estar em relacionamentos abusivos, em ambientes de trabalho que são tóxicos, adoecedores, porque eu não tenho percepção do meu valor. E o autoconhecimento, ele é imprescindível para que você comece a enxergar o valor e eliminar todas essas crenças que você construiu ao longo da vida, que não são suas. E sabe o que é interessante também, Nádia? É que às vezes a gente está nesse lugar, né? De não percepção do seu valor. E tem uma estratégia que eu costumo dizer que o inimigo usa, que é de te colocar no isolamento. Porque no isolamento, você está num lugar totalmente vulnerável. Sim. Ali onde qualquer coisa que vier vai te abalar. Uhum. E muitas vezes a gente se priva de se conectar, sabe? Porque olha a vida do outro e acha que está mil maravilhas e não, ali eu não posso entrar, eu não posso chegar. Se a gente se abrisse para uma conexão, para falar com alguém, sabe? Para se aproximar de alguém, Deus poderia ali usar aquela pessoa em nosso favor. Então, nunca que você estiver em uma condição de vulnerabilidade, se permita ficar isolada. Busque alguém, busque ajuda, alguém de confiança que você possa compartilhar, um grupo, sabe? Que você possa, de repente, começar a correr, como a gente vai ter agora, que você possa começar a se entrosar com alguém, sabe? Com outras mulheres, ver como elas fazem, como é que elas fazem, pergunte. Sim. Olha, eu tô assim, eu tô nessa situação, como foi que você conseguiu? Sabe? Porque essa troca é rica, é aí onde Deus habita, é aí onde as coisas acontecem. Sim. Sabe? É aí onde você se fortalece. Agora vamos para a parte prática. Sim. A vida financeira. Sim. Na prática. Tá. O que é essa organização financeira de uma forma simples? Tá. Antes de falar da organização financeira de uma forma simples, para eu não dizer que eu não cumpri, eu vou entregar o restante das chaves. Rapidinho. Falamos não de vou. De uma, que a gente foi falou de consciência, mas nas outras eu não vou me aprofundar tanto, mas eu vou dizer que estou vivenciando. É nutrir. Não, aqui são as chaves. As né? chaves que o Senhor me deu, né, Sim, nessa trajetória. Então, foi a consciência, que é primeiro você entender o seu estágio, que isso também se traduz na vida financeira. Muito. Tá? Então, casa muito bem com sua pergunta também, que é o quê? Consciência, sabe? Entender o estado atual. Depois, você precisa se autoconhecer. Então, primeira chave, consciência. Segunda, entender quem você é, o que você gosta, a vida que você quer viver, sabe? E quantificar isso, não só falar. Eu quero isso, eu quero... Não, quantifica, quanto custa, sabe? Quanto eu preciso guardar por mês para não impossibilitar. Não impossibilitar, é só o quê? Sim. O que, gente, é conosco. O como é com ele. Sabe? O que não se preocupa com o como. Mas o como só vai vir quando você determinar o quê. Sabe? Ele não vem antes, porque Deus é investidor. Ele investe em quem tem projeto. Então você precisa mostrar para ele, Senhor, esse é o meu projeto. Eu não vejo possibilidade dele se realizar sozinha, mas em ti, que é o Deus dos impossíveis, eu sei que tudo pode acontecer. Sabe? Então a segunda é isso, é você entender de fato o que você quer. A terceira chave, depois que você se conhece, aí você pode fazer a visão de futuro. Lembra que eu vivenciei praticamente essas 3 chaves ali naquela experiência, né? Então eu mergulhei em mim para me conhecer mais
e fiz o exercício da visão de futuro. O que eu queria para cada área, como eu queria viver. Depois tem uma coisinha chamada autorresponsabilidade. Tá? Porque na chave da autorresponsabilidade, você entende que existe uma parte que é só sua. O seu educador financeiro não vai fazer por você. O seu coach não vai fazer por você. O seu nutricionista não vai fazer, sua médica não vai fazer. Nenhum outro profissional que você contratar vai fazer. É uma parte que ela é só sua. Só cabe a você. Nem o próprio Deus vai fazer. Deixa eu te contar. Certo? Porque eu lembro uma vez que o pastor Josanã estava ministrando e ele falou assim: muitos cristãos vão viver e morrer esperando por um milagre, simplesmente porque não reconhecem a equação do milagre. É o verdadeiro, eu dou a vara, mas você tem que pescar. Exatamente. Aí sabe qual era a equação do milagre que ele falou? Sim. Ação humana mais poder divino é igual ao milagre. É igual. Ação humana mais poder divino é igual ao milagre. Só a ação humana, desculpa, não vai acontecer. Só o poder divino, também não. Tem que os dois se unirem para que o milagre aconteça. E tem muita gente só confiando na sua própria força e agindo sem o poder divino. E tem muita gente só orando, esperando o poder divino. E nada vai acontecer, sabe? Então, a autorresponsabilidade eu trago muito. Eu lembro que eu guardei muito no coração essa mensagem. E eu ligo isso à autorresponsabilidade, que é essa sua parte que você precisa fazer. Quando você entende que precisa fazer sua parte, as coisas começam a fluir. Quando você está em movimento, é impossível que o céu não reconheça e não mande reforço. É impossível. Entendeu? Sim. Agora, se você estiver parado aí, infelizmente... Não tem obra, não tem obra. É verdade. Pedreiro parado não tem obra. É fé e ação. Oração, orar e agir, né? Verdade. Então, aí vem a autorresponsabilidade. Depois, gente, vem posicionamento. Posicionamento. Uma das coisas mais desafiadoras é o posicionamento. Eu digo a vocês. Mas é verdade. Você pode entrar em qualquer mentoria de quem está procurando crescer profissionalmente e você vai observar um padrão. Eu lembro que quando eu entrei na pós-graduação de educação financeira, a coisa mais difícil que tinha, porque dentro da educação financeira tem um universo que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com investimento, você pode trabalhar com endividado, você pode trabalhar com empreendedor, você pode trabalhar... É um universo infinito, como várias áreas, né? Sim. E eu lembro que a maior dificuldade dos alunos era se posicionar e entender com o que de fato eles queriam trabalhar. E sabe quais eram os alunos que se destacavam? Os que estavam posicionados. Os próprios colegas indicavam os que estavam posicionados, porque já tinham decidido o que ia fazer, sabe? Então, o meio termo, o em cima do muro, atrapalha a sua vida financeira, porque você não decide para onde você quer ir. Enquanto você não decide, não avança, porque em cima do muro não tem resultado. E isso está muito relacionado com intencionalidade, né? Em que eu vou contribuir? Sim, né? Exatamente. Em que eu vou servir? Eu até indico para vocês um livro chamado Uma Vida com Propósito. Esse livro é fantástico, gente. Eu tenho ele. Leio. Eu, inclusive, tenho uma palestra dos aprendizados e dos insights que eu tirei desse livro. E ele, assim, é transformador. Porque ele faz você se reconhecer como uma pessoa única que você é, criada por Deus para um propósito. E, gente, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Propósito. Tem muita gente aí querendo descobrir seu propósito, naquela aflição. Eu vou te contar qual é o seu propósito. Tá? Você vai descobrir agora. Seu propósito é servir. Servir. Comece a servir. O propósito te encontra no caminho, não é você que vai encontrar o propósito. Sirva. Porque quando você serve, né? Ali você já está descobrindo o que faz sentido, o que não faz, e ali você está sendo construído, o seu propósito está sendo construído. Então esse livro é maravilhoso e vai te ajudar a se posicionar. Uma pessoa que não está posicionada, ela não vai ser vista como uma referência, como alguém que você pode ver que você pode se conectar para a solução. Exatamente. Entende? Então, às vezes, você é uma profissional e está estagnado o seu faturamento, está estagnado as suas receitas. Talvez porque você não se posiciona, talvez porque você não conta o que você faz, você não acredita, não fala, não. As pessoas precisam saber. E estar posicionada
é uma das chaves para a vida financeira. Uma outra chave também que o Senhor me entregou depois do posicionamento é comunicação. Comunicação. E é uma das fases que eu estou rompendo neste exato momento aqui que eu estou nesse podcast com vocês, inclusive. Porque eu lembrei agora assim, de todas essas fases que eu fui vivendo e que o Senhor foi trabalhando em mim e que algumas eu ainda fico retornando, porque, gente, deixa eu falar, não vai ter uma varinha mágica, sabe? Que a gente vai, de repente, já tá tudo lindo, tudo... Não. Ó, evolução. Crescer e contribuir é o nome da minha empresa. Crescer e contribuir, educação financeira. Por quê? Porque é para isso que nós estamos aqui. Para crescer e para contribuir, sabe? Enquanto a gente estiver crescendo e contribuindo, eu acredito que as chances de a gente potencializar a nossa vida financeira, elas se multiplicam. Elas se multiplicam. E aí, a comunicação, gente, também tem a ver com um ponto, Nádia e Jenny, que às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente comunica outra. Sim. Então, o Senhor me levou para esse ponto, sabe? E Ele diz, como você... Às vezes até no relacionamento também, tanto nas finanças, Muito a gente em quer relacionamento. uma coisa, mas o nosso semblante não comunica aquilo, né? A nossa fala não comunica. A nosso relacionamento não... Porque a gente tem uma linguagem verbal, mas também a gente tem a linguagem corporal, né? Às vezes, num olhar, você fala muita coisa. Não é isso? Então, essa chave também da comunicação. Cuidado com aquilo que a sua boquinha fala. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, no poder da língua está a bênção e a maldição. O que você tem proferido sobre você mesmo? O que você fala sobre você mesmo? O que você fala sobre sua vida financeira? O que você fala sobre o seu produto, sobre aquilo que você vende, sobre o que você entrega? O que você fala? Percebe? Então... Edna, assim, ímpar. Tudo isso que você está trazendo aqui pra gente, como a gente fala que aqui é uma troca, ela traz de ensinamento pra gente e a gente vai trocando esses conhecimentos. Mas quando a gente coloca na prática a vivência do dinheiro com a vida real de todas nós, a gente lida com muitas mulheres que estão ali em crenças de não evolução, de escassez e também que se consideram que vivem vícios. Eu tenho vícios em compras, eu tenho vícios em custos, e aí a vida financeira vai atropelando e não consegue se organizar nada. E aí quando você pode falar disso, de que forma essas mulheres podem acabar com esses pensamentos e trazer um 2026 aí mais de uma mudança, de uma chave, virada de chave mesmo para um controle financeiro e uma nova vida? Tá. Então, gente, é isso. Passando por todas essas fases, o que acontece? Na hora que eu falei de consciência, isso trazendo agora para a prática financeira, é você sentar de verdade e olhar. Lista. Um caderninho simples, uma canetinha. Senta, entende o seu custo de vida. Quanto custa a sua moradia? Quanto custa o seu transporte? Quanto custa para você pagar a escola dos seus filhos? Qual é o seu custo de vida atual? Senta, olha para ele, porque muitas têm medo. Tem medo de sentar, de olhar, do que vê. Inclusive, semana passada eu estava com uma cliente, a gente fez, né, esse levantamento, esse raio-x, e ela teve dor no estômago. Ela literalmente teve dor no estômago, porque ela se abalou emocionalmente e foi preciso a gente trabalhar, colocar as emoções no lugar. E é para que ela entendesse que, se ela tem esse custo de vida, ela também tem total capacidade de gerar. Total, sabe? Porque é muito proporcional. Então, a gente foi trabalhar ali aquelas questões e você vai sentar, vai olhar, gente, quando eu escrevi aquela carta, doeu, sabe? Vai doer um pouco, eu não posso mentir para vocês. Vai doer, às vezes você está vivendo um padrão de vida que não é o seu para o momento. E aí você vai precisar fazer o quê? Recuar um pouco, fazer o que precisa ser feito para depois voltar para o lugar que você quer. Não é ideal que você assuma um padrão de vida acima do seu, porque sempre recuar vai ser mais doloroso. Sempre. Então, qual é o meu direcionamento? Sempre mantenha seu padrão de vida dentro da sua renda atual. Abaixo, inclusive.
Muito abaixo? Depende. Cada vida é uma vida diferente. Tem gente que não vai conseguir ser muito abaixo porque já está ali numa zona da sobrevivência, né? E tudo. Mas sempre dá para ser um pouquinho abaixo. Porque, gente, olha, não é a quantidade, é o hábito, é a virada. Hábito, de fato. Então, quando você decide que uma parte daquele dinheiro vai ser para ser multiplicado, vai ser para não só mais para pagar contas, isso vira chaves dentro de você. Chaves que vão te colocar num lugar de posicionamento diferente, sabe? Então, na prática, é você sentar, olhar para a sua situação atual, admitir se estiver fora e se comprometer a recuar um pouco ou não. Porque tem gente também que só não está gerando o tanto que precisa porque ela nunca parou para olhar. Ela tem total capacidade de gerar, mas ela não para. Aí ela fica naquele uma bola looping, de neve que entendeu? não consegue se reconhecer na situação atual que se encontra. Exatamente. Então, o primeiro passo é esse, para 2026. Antes de romper o ano, pega papel e caneta, entenda o seu custo de vida, entenda a sua renda que você gera hoje e entenda o seu potencial de geração de renda. Dependendo desse potencial de geração de renda, ou você vai precisar recuar, ou você vai poder complementar. Porque você não precisa só recuar. Você também pode, tem total capacidade de, tá faltando quanto aqui para completar? Eu tenho habilidade de ensinar. Eu tenho habilidade de cozinhar. Eu tenho, lista, no livro Uma Vida com Propósito, acho que foi no livro Uma Vida com Propósito, o autor fala, inclusive, que no mínimo nós temos 70 habilidades, entendeu? Sentando assim, você consegue listar no mínimo 70 habilidades que a gente possui e não reconhece. E não reconhece que pode ser um gerador de renda. Vamos repetir as 7 chaves que foram entregues para a Edna e pode ser que seja para você também. Então, repete, foi consciência. Consciência, autoconhecimento, visão positiva de futuro, autorresponsabilidade, posicionamento, comunicação e a última que eu não tinha falado ainda, mas relacionamento. Porque o relacionamento é aqui onde vai ser tudo potencializado, gente. 100 vezes mais. As possibilidades se abrem no momento que a gente se abre também para se relacionar, sabe? Então, essas 7 chaves, elas são poderosas e você pode aplicar ela em qualquer área da sua vida e principalmente na área financeira. Defina seu orçamento. Olhou ali a realidade? Aí agora vai definir o orçamento, tá? Aplicou as 7 chaves, olhou a realidade, defina o orçamento. Tá, atualmente está assim, mas agora ele vai ficar assim. Você vai aplicar uma técnica chamada SRC, tá? Quando você deparar com sua realidade, aí você vai olhar para cada categoria ali que você de gasto e você vai aplicar a técnica SRC. O que significa? O que eu vou substituir, o que eu vou reduzir e o que eu vou cortar. Para dar um exemplo para vocês, nessa sessão que eu tive com essa cliente, nós encontramos R$ 1.300 que ela pagava por mês por algo que não estava dando retorno para ela. Isso por ano dava quase R$20 mil. Ela já pagou a mentoria ali na primeira sessão, porque ela já encontrou algo que ela estava simplesmente... Ela poderia simplesmente cortar? Já cortou, Perfeito. Inclusive, já cortou. Então, tipo assim, às vezes, gente, é só porque não parou mesmo para olhar. Tem coisas que pode estar drenando o seu orçamento sem você... É um aplicativo que você assina e não usa. É uma internet, um plano de internet como o dela que estava altíssimo sem ela necessitar. Vão te oferecendo as coisas, você vai aceitando e simplesmente aquilo ali vai corroendo o seu orçamento. E sabe uma coisa que acontece aqui no Brasil que é muito ruim? É a visão mensal. É verdade. A visão mensal... Limitação. A visão mensal... É de curtíssimo prazo. Então, ela não te deixa perceber esses ralos. A dimensão do valor, a dimensão inclusive. do valor. Porque, por exemplo, só um dos ralos que tinha nessa cliente, que era R$800, então 8 vezes 12, né? Então, já deu aí 9.600 reais, tá? Então, em um único ralo financeiro, nós eliminamos um custo anual de R$9.600. É uma viagem que ela poderia fazer com a família dela.
Entende? Sim. Então, às vezes, você não está viajando, você não está desfrutando, você não está tendo a vida que você quer, porque você vai se entulhando com um monte de gasto desnecessário, que nem faz sentido para a sua vida, às vezes é só para mostrar para o coleguinha que você está bem Aparentemente também. pequeno, né, Edna? Aparentemente pequeno e não é. E não é, porque a soma de todos esses valores Dá um montante. sempre olhe no horizonte anual. Tudo que você for fazer, uma tarifa de R$30 que você paga por mês, 3 vezes 12 já dá 360 no ano, gente. É o parcelado que facilita a vida de todo mundo Uma e tá tudo bem. Exatamente. E uma outra coisa também, que os orçamentos eles são muito consumidos pela cultura do parcelado. Porque nós temos, o brasileiro tem essa cultura. Não, em outros países nem tem, né? Como Portugal, por exemplo, nem tem opção de parcelamento. Aí tanto que já viram até piada, as pessoas fazendo, não quero saber quanto custa, eu quero saber se divide em parcelas a perder de Isso. vista. Aí, deixa eu te contar, nessas parcelas a perder de vista, já estão embutidos o custo desse dinheiro. Dos juros. E quem está pagando por esse custo é você. você. Então, tipo, e quem tem condições de pagar parcelado, tem condições de pagar à vista. É óbvio. Porque se você compra parcelado e você tem o dinheiro de pagar o cartão, você também tem esse dinheiro para esperar um pouco, tá? Para realizar. Porque a espera, inclusive, trabalha a sua maturidade. Exato. Trabalha seu caráter, trabalha outras questões internas. Descobrir se existe uma necessidade real. Se existe a real necessidade. A organização, porque se você se organiza para comprar à vista, você não precisa viver essa disfunção de estar comprando tudo parcelado, que no final você vai pagar uma parcela gigante de um cartão de crédito. E você ganha uma coisa, sabe qual, Jenny? Que não tem preço. Paz de não dever. Liberdade de escolha. Porque quando você está preso em parcela, e paz também, mas quando você está preso, a palavra de Deus diz assim, olha, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Enquanto você está pagando a parcela, você é escravo. Você não pode comprar mais nada. E muitas vezes as pessoas não fazem conta do montante que ela está assumindo. Ela só conta com a parcela. Mas ali a dívida está gigante. Quando você pega várias compras parceladas, que você soma o montante, aí é onde dá até a dor no estômago. Você se dá conta. Que você E se aí dá conta. pega já papel e caneta para anotar essa estratégia, porque ela já está dando aí a parte de consultoria, de mentoria aqui. Pelo menos Exatamente. parte para você entender como funciona. Então é SRT. SRC. SRC. Então você vai olhar o que eu vou substituir do meu orçamento. Às vezes tem algo mais barato, que faz a mesma função. O que eu vou reduzir? Então, ligar para as operadoras, taxas, coisas que você paga que não está fazendo sentido. E o que realmente você vai cortar. Não faz mais sentido, vou cortar, não quero mais. Isso aqui eu já vou aplicar em outra coisa. Porque lembra, já tem a visão positiva de futuro, aquilo que é ralo agora vira realização. Perfeito, muito Entende? bom. Diante de todas essas chaves que a Edna apresentou aqui, eu resumiria em 3 pilares que eu considero como essenciais: mental, físico e social. Exato. O mental envolve a parte espiritual, que a gente acredita que é a base de todas as coisas. E quando ela traz com tanta força os relacionamentos que hoje estão ficando muito líquidos, muito rasos, mas é onde potencializa tudo que você vivencia. E as pessoas estão se perdendo da importância de ter boas conexões. Assim também como se retirar de algumas mesas, de alguns ambientes que são adoecedores. E essa percepção vem a partir do fortalecimento desses 3 pilares, que é o mental, o físico e o social. E estamos chegando ao final do nosso episódio. Com Edna daria para falar muito, inclusive a gente vai lá para as redes sociais, colocar uma enquete, saber se vocês querem o 2 desse aqui, porque é muito conteúdo. 2026, Edna é educadora financeira e assim, é uma área muito importante, inclusive para a saúde mental, para que vocês procurem. Eu a conheço como, pessoalmente e profissionalmente, e, pelo amor de Deus, é uma mulher fantástica. Foi maravilhoso o nosso episódio. Eu quero te agradecer pela presença, por acompanhar toda essa narrativa. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Eu desejo para cada uma de vocês que estão aqui
um 2026 cheio das bênçãos de Deus. Eu desejo que esse mesmo caminho que o Senhor me apresentou, dessas 7 chaves, você também possa percorrer. Eu espero que você tenha anotado, e espero que você também se comprometa em fazer sua carta, porque você vai perceber que 2026 não será mais o mesmo após você fazer esse exercício, tá? Olhe com carinho para você, para aquilo que faz sentido para você e entenda que não importa o caos que possa parecer que você está vivendo. Deus é um Deus de solução e se você apresentar seu projeto para Ele, pode ter certeza que Ele está pronto para investir em você. Mais uma vez, obrigada, Edna. Então, desde o primeiro encontro com Edna, ela já me inspirou e já me trouxe muita mudança na vida. Desde o primeiro nosso contato, quando ela trouxe para a gente o seguinte: você precisa gerar, nutrir e multiplicar. É sobre isso a nossa saúde financeira e para a vida inteira. Então, Edna, obrigada por compartilhar todos os seus ensinamentos, nos trazer emoções, porque aqui também tiveram emoções. Verdade. E que foi um episódio gigantesco de aprendizado e de futura visão. E de uma forma mais que especial, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Revale, que está sempre conosco, acreditando no potencial e transformação das mulheres, Estúdio Nexus, que nos acompanha e traz toda essa estrutura de gravação e trazendo esse conteúdo sempre de qualidade para todos vocês. Obrigado por mais um episódio e até o próximo.